Oi, gente! O tema da aula de hoje vai ser execução da obrigação de entrega de coisa certa e incerta. Então, nós vimos, que a teoria geral da execução, que são as normas que são aplicáveis a todo tipo de procedimento e processo de execução, tanto na execução de obrigação de coisa, de entregar coisa, como na obrigação de pagar quantia, como na obrigação de fazer e não fazer. Então, aquelas regras da teoria geral são regras comuns a todos os tipos de execução. O que a gente vai começar a estudar agora? Nós vamos começar a estudar agora as execuções de acordo com cada tipo de obrigação a ser executada, tá? Então, acho que dessa forma a gente tem mais didática e fica mais fácil de a gente entender o raciocínio de como funciona essas execuções, tá? Então, vamos lá. Antes de propriamente entrar na matéria de execução, é necessário fazer uma pequena revisão a respeito da teoria geral das obrigações, né? Então, lá em Direito Civil, vocês aprenderam que a obrigação de entrega de coisa certa e incerta, ela se diferencia em alguns pontos, tá? Então, primeiro, pela definição do que é uma coisa certa e do que seja uma coisa incerta. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa certa, por exemplo, a laranja. Nós temos, por exemplo, vários tipos de laranja, de qualidades de laranjas. Nós temos lá, por exemplo, a laranja Pera Rio, a laranja Serra d'Água e a laranja Bahia. Então, cada uma delas tem um preço diferente, né, tem uma característica diferente e essa é a qualidade de que se trata o Código Civil, tá? Então, eu tenho lá gênero, a laranja, quantidade, por exemplo, uma saca, né? E a qualidade seria o que se refere lá se a laranja vai ser Pera Rio, se ela vai ser Bahia ou se ela vai ser Serra d'Água, ok? Então, é um exemplo aqui de uma coisa certa. Então, se eu disser que num contrato consta que o devedor tem que entregar 10 sacas de laranja Pera Rio para mim daqui a 30 dias. Então, eu estou dando um exemplo de uma obrigação de entrega de coisa certa, ok? E a gente tem a coisa incerta. Qual que é a diferença, então? A coisa incerta, a qualidade da coisa não está estabelecida, não foi estabelecida pelas partes. Muito em virtude, né, das relações jurídicas entre as partes, porque às vezes não é interessante para as partes estabelecer naquele momento qual que é a qualidade da coisa. Para vocês entenderem, né, no agronegócio, é muito difícil, às vezes, prever quantas sacas de laranjas daquela qualidade vai vingar na produção, né, na agricultura. Então, isso interfere se choveu muito naquele ano, se teve período de seca. Então, muitas vezes, pode ser interessante para as partes não estabelecer a qualidade da coisa. E no momento da entrega, do cumprimento da obrigação, é que as partes vão estabelecer qual vai ser a qualidade, ok? Então, vamos lá. Nós, então, teremos procedimentos diferentes aqui na execução de entrega de coisa certa e incerta. Por quê? A coisa certa, ela já está individualizada pelo gênero, quantidade e qualidade. A coisa incerta, ainda falta às partes escolher a qualidade da coisa. Então, por causa disso, a gente vai precisar, na fase de cumprimento, né, de decisão de uma coisa incerta e também na execução, no processo de execução desse tipo de obrigação, nós precisaremos estabelecer a qualidade da coisa antes de propriamente o Estado entrar na esfera patrimonial do devedor a fim de cumprir, né, a obrigação que eventualmente não foi cumprida. Então, para o Estado penhorar as 10 sacas de laranja, é necessário que ele saiba qual que é a qualidade da coisa que ele vai buscar no patrimônio do devedor, ok? Então, daí a importância, né, de se passar por esse procedimento de escolha da qualidade da coisa. Então, gente, na execução, né, todo tipo de execução, existe um meio de coerção e existe os meios de subrogação. Então, por exemplo, na obrigação de entrega de coisa certa e incerta, qual que é a diferença desse tipo de atuação do juiz, né, da atividade jurisdicional? O meio coercitivo é uma forma, é uma determinação do juiz que vai fazer com que o devedor seja pressionado a cumprir voluntariamente a obrigação, sem que ele tenha que entrar na esfera patrimonial
do executado a fim de buscar e apreender a coisa, entenderam? Então, por exemplo, o juiz vai fixar, no caso da execução de entrega de coisa certa e incerta, o meio coercitivo típico vai ser as astraentes, que vai ser a multa periódica, né, por dia de descumprimento que o juiz vai fixar para o devedor cumprir a obrigação sem que o Estado tenha que buscar e apreender a coisa na esfera patrimonial dele. Tá? Então, exemplo, é muito comum que o juiz determine o seguinte: determino que o devedor cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena da aplicação de astraentes que fixo no valor de R$100 por dia, tá? Limitados a 30 dias, por exemplo. Então, esse é um exemplo de meio coercitivo, em que o Estado vai determinar medidas que vão ter o objetivo de pressionar o devedor para cumprir voluntariamente a obrigação, ok? Então, nós temos esse tipo de atuação jurisdicional, que é a determinação de meios coercitivos. Por outro lado, caso esses meios coercitivos não sejam eficazes, nós teremos a atuação do Estado, a atuação subrogatória, em que o Estado substitui a vontade do devedor, entra na sua esfera patrimonial, busca e apreende a coisa que é o objeto da causa. Tá? Então, caso o devedor não cumpra a obrigação voluntariamente, além de ter que pagar a multa que o juiz fixou, ele sofrerá também os efeitos da busca e apreensão da coisa na esfera patrimonial, tá certo? Então, nós temos esses dois tipos de atividade jurisdicional nos processos de execução. Então, cada tipo de execução vai ter o seu meio coercitivo típico e também o seu meio subrogatório específico, tá? Então, é por isso que a gente vai estudar as execuções de acordo com cada tipo de obrigação, para ficar mais didático para vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. Gente, além dos meios coercitivos típicos, que são aqueles previstos já no próprio procedimento, no capítulo do Código de Processo Civil, a respeito dessa pressão psicológica que o juiz vai determinar alguma medida, né, que vá compelir o devedor a cumprir a obrigação voluntariamente, nós teremos, em casos excepcionais, a determinação de meios coercitivos atípicos. Por quê, gente? Existem situações que são muito comuns em que o devedor alega que não possui condições de arcar, né, com as despesas que está sendo cobrado, e muitas vezes nas redes sociais está ostentando uma vida incompatível com aquela que ele alega no processo, né? Então todo mundo já deve ter percebido alguma situação de alguém que está te devendo, mas está lá postando viagens, está lá postando restaurantes chiques, né? Tá lá ostentando uma vida que não é condizente com aquela do processo. Então, nesses casos excepcionais, o juiz pode aplicar os chamados meios coercitivos atípicos, que estão previstos no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. Olha aqui. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, inciso 4º, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, por exemplo, nós vimos aí no caso do Ronaldinho, por que o Ronaldinho está preso? Porque ele foi utilizar um passaporte falsificado, né, quando ele foi entrar no Paraguai. Então, gente, qual foi o desdobramento desse caso? Então, tem a ver com a nossa matéria, tá? Porque o juiz determinou em uma situação que ele estava devendo e não pagava, né, o juiz, percebendo que o que ele alegava no processo não era condizente com o que a mídia publicava, com o que existia nas redes sociais dele, então o juiz determinou a suspensão, né, a apreensão do seu passaporte, melhor dizendo. Então o juiz apreendeu o passaporte dele, tá? Então ele, praticando um ato ilícito, né, típico, ele entrou em outro país utilizando outro passaporte. Mas esse foi desdobramento deste processo em que o juiz determinou a apreensão do passaporte dele.
Então ele não conseguiu utilizar esse passaporte. Até o STF, ele recorreu ao STF, mesmo o STF manteve a decisão de primeiro grau, estabelecendo que no caso dele, a medida coercitiva atípica adotada foi justificável, ok? Então, vocês já devem ter ouvido falar também do caso do cancelamento do cartão de crédito e também da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor. Então, esses todos são exemplos que a gente vai ver mais para frente de meios coercitivos atípicos adotados na execução, tá certo? Mas volto a dizer e frisar a partir de agora, né? Os meios coercitivos atípicos, eles são aplicáveis de forma excepcional no processo, não é uma regra, tá certo? Até porque nós temos o professor Marcelo Abelha, ele trata muito bem desse tema quando ele escreve um artigo, que vocês podem até ir procurar no Google, que vocês vão encontrar, que se chama O que fazer quando o devedor é um cafajeste. Então ele divide duas categorias de devedores, o devedor decente e o devedor cafajeste. O cafajeste é esse que eu estou dizendo, que ostenta uma vida nas redes sociais incompatíveis com aquela que ele alega ter no processo. E temos também a situação do devedor decente, que é aquela pessoa que dentro de uma situação imprevisível vai deixar de cumprir as suas obrigações. É o caso da maioria das pessoas agora em relação ao coronavírus, né? Muita gente teve o salário reduzido ou inclusive perdeu os empregos. Então, em razão disso, não vai conseguir, né, adimplir as dívidas. Então, nesse caso, não é o caso da aplicação de meios coercitivos atípicos, porque nesses casos a categoria seria dos devedores decentes, que estão preocupados em quitar a dívida e não estão ostentando uma vida diferente daquela que eles alegam ter no processo, ok? Então, só para vocês saberem que há a possibilidade de o juiz aplicar essas medidas, mas em casos excepcionais. Gente, a atividade de subrogação nesse tipo de obrigação vai ser a busca e apreensão, tá? Então, uma vez estabelecida a qualidade da coisa, né, se tratando de coisa incerta, no caso da coisa certa, a qualidade já está estabelecida. Então, se o devedor não cumprir a obrigação no prazo que o juiz fixou, ou que a lei determinou, aí o juiz vai entrar na esfera patrimonial do devedor para buscar e apreender a coisa onde quer que ela esteja, ok? Então, nós vamos aqui falar um pouquinho também sobre o direito de escolha da qualidade da coisa incerta, tá? Então, vocês viram lá em Direito Civil que o artigo 244 do Código Civil está estabelecendo que nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, ou seja, nas coisas incertas, a escolha pertence ao devedor se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a coisa melhor. Gente, muita gente compreende de forma equivocada esse artigo. O que está dizendo aqui? A escolha, ela não em regra cabe ao devedor, não é isso que o artigo está dizendo. O artigo está dizendo que a escolha vai constar no título a quem vai caber. Então, normalmente, o direito de escolha da qualidade da coisa vai estar estabelecido no título executivo, seja na sentença, se for um título executivo judicial, seja no contrato, por exemplo, se for um título executivo extrajudicial. Então, no próprio título executivo, já vai estabelecer a quem cabe a escolha da qualidade da coisa, tá? Somente nos casos em que não tenha essa cláusula, né, ou essa determinação, é que a escolha caberá ao devedor, tá certo? Então, muita gente interpreta de forma equivocada esse artigo. A regra é que consta no título. Se não constar no título, apenas nesses casos é que o devedor vai ter a opção de escolher ali a qualidade da coisa. Mas tem essa regrinha também, que não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a coisa melhor. Então, considerem, por exemplo, que eu estou executando uma obrigação para entrega de 10 sacas de laranja e não estabeleci a coisa, ou seja, eu estou tratando de execução de coisa incerta. Então, vamos imaginar que a escolha cabe ao devedor, tá? Então, é ele que vai fazer a escolha da qualidade da coisa. Quando que ele vai fazer isso? No momento em que ele for cumprir a obrigação. E aí, no momento em que ele vai cumprir a obrigação, ele já entrega para o credor
a coisa com a qualidade estabelecida, tá certo? Então, ele não pode escolher a coisa pior, nem está obrigado a prestar a coisa melhor. Então, vamos imaginar que a laranja Bahia é a coisa melhor, né? A gente pode estabelecer que ela é melhor porque o preço dela é mais alto. Vamos estabelecer que a laranja Pera Rio seria uma neutra entre ela e a outra laranja que eu vou dizer agora. E por último, a laranja Serra d'Água, que estaria ali considerada como sendo a pior coisa, de menor valor, vamos imaginar, tá? Então, nesse caso, o que pode fazer o devedor? Ele pode entregar a laranja Bahia e pode entregar a laranja Pera Rio? Pode. O que ele não pode fazer é entregar coisa pior que a laranja Serra d'Água, tá certo? Então o artigo está falando isso, não é que ele tem que entregar a laranja Pera Rio, ele pode entregar a laranja Pera Rio e a Bahia. É claro que muitas vezes não vai ser interessante para ele entregar o que é considerado melhor, que no caso que eu estou dizendo é a laranja Bahia, tá? Mas nada impede que, por exemplo, vamos imaginar que a safra de laranja Bahia foi melhor do que a safra de laranja Pera Rio, quando mesmo assim a laranja Bahia, para ele naquele caso, vai ser melhor a entrega daquela coisa, tá? Então nada impede que ele entregue a melhor, mas ele não está obrigado. O que ele não poderá fazer, que o código está falando, é entregar a coisa pior. Então isso nunca ele vai poder fazer, ok? Ah, professora, e se eu não estou concordando com a qualidade da coisa escolhida pelo devedor e eu sou credora? O que eu posso fazer? Você pode provocar um incidente de impugnação da escolha da coisa. O artigo 812 está dizendo isso, olha aqui. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Tá certo? Então, o que está falando aqui? Olha, se eu sou credora e não concordei com a escolha feita pelo devedor, então eu posso impugnar, ou seja, discordar com a escolha que ele fez, alegando, por exemplo, que ele escolheu a coisa pior quando ele não poderia fazê-lo. Então, no caso da laranja lá, se ele entregou, por exemplo, 10 sacas de laranja Serra d'Água, sendo essa a pior qualidade, então o credor não está obrigado a aceitar, ele pode impugnar a escolha realizada pelo devedor, ok? Gente, é importante dizer o seguinte. Então, como que funciona o procedimento de execução, de entrega de coisa certa e incerta? Eu vou colocar para vocês disponibilizado aí o fluxograma, que eu retirei do livro do professor Humberto Teodoro Júnior, que explica muito bem como é que funciona esse procedimento, tá? Mas basicamente, vamos então tratar do procedimento da execução para entrega de coisa certa. Fundada em título executivo judicial. Então, eu estou entrando no procedimento de cumprimento de sentença. Então, tenho lá a sentença que foi proferida pelo juiz, vou ter um peticionamento, né, do exequente requerendo ali o início do procedimento de cumprimento de sentença, e o juiz vai intimar, né, nesse caso ele vai intimar e não citar, porque ele já foi intimado lá na fase de conhecimento, não tem duas intimações no processo. Então, eu vou ter aqui uma intimação do executado para ele entregar a coisa no prazo que ele estabeleceu na sentença. Então, a própria sentença já vai estabelecer o prazo para o cumprimento da obrigação. Se o devedor não cumprir a obrigação naquele prazo, o juiz intima para que ele cumpra a obrigação sob pena do pagamento das astreintes, que ele vai fixar de acordo, né, proporcionalmente ao que está sendo executado. Então, no caso que a gente deu de exemplo, se for uma obrigação de entrega de 10 sacas de laranja no prazo lá de 30 dias, então se o executado não cumprir a obrigação, ele vai pagar uma multa que o juiz fixa nesse despacho. Aí, é claro que o juiz não pode fixar uma multa exorbitante, desproporcional com o objeto da causa, né? Ele não pode fixar uma multa de 1 milhão para entrega de 10 sacas de laranjas, tá? Então ele tem que levar em consideração quem que é o executado, por exemplo, se for uma instituição financeira, se for uma obrigação de entrega de coisa, né? Alguma coisa nesse sentido, um carro, né, que foi financiado, por exemplo.
e a financeira não entrega o carro, né, que é o objeto daquela obrigação. Então é claro que ele vai levar em consideração a capacidade econômica do executado também, tá? Ele não vai aplicar a mesma multa para uma instituição financeira que vai aplicar para uma pessoa física, tá certo? Então essa proporção ela tem a ver tanto com o objeto da causa como também a capacidade econômica do executado, ok? Então o juiz vai intimar o executado para entregar a coisa certa no prazo que está estabelecido na sentença, sob pena do pagamento de multa. Então perceba, se o executado cumprir a obrigação, então dentro do prazo, ele não vai ter que pagar as extraentes nessa multa e a execução vai se extinguir. Se ele não pagar, o juiz vai passar para aplicação da multa, então vai determinar que ele pague aquela multa no valor X, né, que ele vai contar os dias do descumprimento, e também vai atuar na busca e apreensão da coisa que é o objeto da causa, tá certo? E agora, como é que funciona a execução de título executivo extrajudicial? Então, exemplo, um contrato assinado por duas testemunhas, né, e pelo devedor, é um título executivo extrajudicial. Então, eu tenho lá um processo de execução autônoma. Então, como é que funciona esse procedimento? Nesse procedimento, o juiz vai citar o executado. Por que citar? Porque eu tenho um processo autônomo. Então, ele não foi citado igual na fase de cumprimento de sentença, lá na fase de conhecimento, né, no processo sincrético. Aqui vai ser a primeira vez que ele toma conhecimento a respeito deste processo da ação de execução autônoma. Então, o juiz vai citar o executado para a entrega da coisa no prazo de 15 dias. Então, a lei já estipula o prazo de 15 dias na execução de entrega de coisa certa, ok? Então, tem esse prazo fixo lá. Não é igual no cumprimento de sentença que o juiz fixa na sentença, tá bom? Então, é essa diferença entre o procedimento de título executivo judicial em relação ao título executivo extrajudicial, ok? Então, vai funcionar da mesma forma. O juiz vai citar o executado para entregar a coisa no prazo de 15 dias, sob pena da aplicação das astraentes, que é essa multa, que ele vai fixar de acordo com o objeto da causa e a capacidade financeira do executado. Se o executado não cumprir a obrigação, o juiz determina a busca e apreensão da coisa, onde quer que ela se encontre, tá certo? Em se tratando de execução de coisa incerta, o procedimento também é idêntico. O que é diferente aqui, se a escolha couber, né, a escolha da qualidade da coisa incerta couber ao exequente, ele vai formular esse pedido, né, e ele vai exercer o direito de escolha na sua petição inicial. Agora, se a escolha couber ao devedor, ao executado, ele vai proceder à escolha da qualidade da coisa quando ele for entregar efetivamente a coisa ao exequente. Ok? Então, o procedimento é basicamente o mesmo. O que muda é essa questão da necessidade de escolha da coisa ou não. Tá certo? Tem essa diferença também do prazo já ser fixo na execução de título executivo extrajudicial de 15 dias e não ser fixo em relação ao cumprimento de sentença, porque isso é fixado no juiz lá quando ele profere a sentença. Ok?